Tá, então fiquem atentos aí que os lançamentos que eu vou fazer no AVA, né, tanto de documento ou que seja qualquer outra notificação, eu vou colocar aqui no AVA na seção 4.3. Visto que, né, hoje teoricamente é o encontro 14, se a gente olhar aqui a data, dia 29, próxima sexta, ainda nós temos mais um encontro, e aí a gente vai acompanhar nesse período, né, o lançamento da oficial das datas aí de prova e tudo mais, né? Então, semana aí nós temos uma semana decisiva, né? Referente ao retorno ou não, enfim. Então, vamos acompanhar aí essa próxima semana. E indo aqui para o nosso conteúdo, então, página 194, para a gente dar sequência ao conteúdo, onde ele vai trazer para nós, né, essa terceira e quarta forma normal. Ele vai relembrar aqui que isso aqui é uma parte legal, que no final a gente vai ver a resolução e ter uma ideia, né, um pouco mais ampla de todo esse conteúdo, eu diria, do livro, né, de alguma forma, com base em uma ficha. E aí eu faço alguns comentários aí para a gente poder, de certa forma, sei lá, ter um conhecimento mais amplo, né, referente a essa questão da normalização. Lembram que aí ele colocou em algum momento para nós aqui, né, que um clube de futebol fez uma proposta para que a gente elaborasse um banco de dados, tem no enunciado aqui, né, que a gente precisa modelar, e aí, a princípio, a gente precisa estabelecer quais são as tabelas, o relacionamento, e garantir, além disso, que tenha sido feito tudo de uma maneira, entre aspas, aí, correta, né? A questão das tabelas, dos atributos e dos relacionamentos. Então, por meio do diagrama, né, que na verdade ele vem após a normalização, a gente vai acompanhar o desenvolvimento desse exemplo, que é muito bem feito aqui, interessante. E para isso, a gente vai ter aí uma ideia, né, que olha outra definição de normalização, que é um processo, né, que segue algumas regras, que a gente vai observando aqui, que a ideia central é reduzir, né, de forma gradual alguns problemas, ou então como se fosse um checklist, né, de alguma forma, e também uma revisão de todo o processo a partir de um determinado documento, vamos colocar assim, ou que pode ser também a partir de um determinado modelo conceitual, né, que se baseia nos levantamentos de requisitos, que é aquele enunciado do problema e tudo mais, quando você não tem aí somente um formulário, né? Você tem, além do requisito, um formulário, você tem um material suficiente para elaborar essa abstração, né, do conteúdo. Bom, ainda assim, de forma geral, né, é interessante observar que a normalização, né, traz aí uma estrutura formal entre as tabelas e também chaves primárias estrangeiras, observando essas dependências das chaves estrangeiras dos campos, né, que tem dentro das tabelas, de qual tabela, né, observando que aquela chave primária ela vai ter os seus dependentes. Então, um código de cliente ou CPF, ela vai ter o nome do cliente, o telefone do cliente. Então, esse telefone, nome, são campos, né, vamos falar assim, que são dependentes funcionais daquela função da chave primária daquela tabela. Então, isso propicia que a gente estruture, né, formalmente, além dos relacionamentos,
essas tabelas com os seus atributos corretos. Então, a proposta da normalização, a princípio, é uma dessas opções, e também propicia que você, de alguma forma, né, como eu disse, por meio de um checklist e tal, possibilita aí a realização de alguns testes, né, e nos esquemas que tem as relações entre as tabelas. E nós vamos ver até o quarto, né, a quarta forma normal, porém, existe aí um pouco mais dependendo da situação, né, você pode subir um pouco mais o nível aí, enfim, sendo que, ó, até ele coloca aqui, ó, formas normais até o limite que for conveniente, né? Então, na verdade, geralmente até a terceira forma já está aceitável. Isso a gente vai ver aqui no texto, né? E vale lembrar que existem regras, né, para isso. Então, não dá para a gente pular etapas, né? Porque às vezes dá vontade de você falar, na primeira forma eu já faço tudo, né? Eu já pego aquele formulário ali do clube de futebol, por exemplo, e já consigo deixar a modelagem aí perfeita e de uma maneira que não tenha mais o que fazer a partir dali. Né? Na verdade, não é bem assim, né? Então, a gente precisa respeitar algumas regras, né? Principalmente na primeira forma, né? Que a gente vai, que ele faz uma espécie de uma revisãozinha da primeira e segunda forma para avançar para a terceira e quarta, tá? Então a gente vai ver aqui que é importante, por exemplo, que o analista, que seja quem vai desenvolver a modelagem, né? Logicamente você tem um ganho de experiência ao longo da atividade, mas que erros comuns, né, são encontrados na primeira e segunda forma, começam a ser evitados. É aquele comentário que eu fiz. Então eu já vou fazer de alguma forma, né, que eu não tenha que fazer a normalização, né? Isso é um ponto, né? Outro ponto é quando você, sei lá, no mercado de trabalho, por exemplo, tem uma exigência, né, para que você elabore isso, uma espécie de um documento como uma metodologia, como uma técnica que você utilizou para desenvolver a modelagem de algum problema. Né? No caso aqui seria, por exemplo, aquele formulário. Aí ele retoma aqui a questão da tabela cidade, né? Quem faz a modelagem de dados já sabe de antemão que jamais deve inserir um campo chamado cidade em qualquer tabela. Ela tem que pertencer à tabela cidade. Né? Então, ao campo cidade, que é São Paulo, o nome das cidades, na verdade, ela tem que estar associada ao código ou à chave primária código da cidade, que é uma tabela específica, e não esse campo cidade pertencer, né, dentro, ser um campo dentro da tabela cliente, né, para que você digite São Paulo, digite o nome da cidade. Então, esse é o princípio. Né? Eu acho que a gente sabe disso. A regra, a princípio, é que se uma tabela aparecer o campo cidade, devemos criar uma tabela cidade. Então, mas qual a vantagem de a gente aplicar a normalização? Aí vem alguns pontos importantes, né, teóricos, assim, que a primeira é a redução do trabalho de manutenção de banco de dados. Então, observando que se você tem já um banco implantado, né, você vai ter essa vantagem, né, esse princípio de que você vai evitar manutenções eventuais, né, caso seja necessário. Então, ainda no exemplo da cidade, ele sugere, por exemplo, imagina uma cidade trocar de nome. Lógico que é algo que seja meio que, né, muito difícil de acontecer, né? Uma cidade mudar de nome. Mas vamos lá, né? Existe a possibilidade. Então, imagine que para atualizar o banco de dados, né, se você não tivesse feito a normalização, você teria que localizar o campo cidade em todas as tabelas, já que você colocou o campo cidade
na tabela cliente, fornecedor, funcionário, enfim, todas as tabelas aí. Então você teria que primeiro fazer a localização, identificar onde tem, ainda existe uma falha, né, que você poderia cometer aqui, e depois você faz um procedimento de manutenção para alterar a troca do nome da cidade que foi feita a substituição. Observando esse exemplo aqui, trocou o nome da cidade. A troca do nome, a princípio usando a query, o SQL, ela é simples. Esse processo, na verdade, aqui ele não é tão complicado. Mas, né, não tem essa necessidade, né? E como eu disse ainda, isso é um ponto de isso é uma problemática. Agora, existe outro problema também, que é você possibilitar a pessoa digitar o nome que ela quiser ali. Mesmo que você fale, vou criar uma combo no sistema, não no banco de dados. Dentro do sistema, né, há a possibilidade de você, mas é só que você vai cadastrar não em um banco de dados, mas numa combo, né, numa tela, onde o usuário vai abrir uma opção para ele selecionar a cidade e aí ele vai para o campo para depois ser armazenado no banco de dados. Então, também existe essa possibilidade, né? Mas percebe que aí alguém tem que cadastrar lá, sei lá quantas. Agora, se for uma situação onde você escolhe o país e as cidades, então aí você já tem um outro problema, né? Tem que ser cadastrado cidades do mundo inteiro, né? Sendo que isso, na verdade, não é feito um cadastro, né? Você já tem como instalar ou no banco de dados, ninguém fica digitando isso, né? Então você já tem essas tabelas disponíveis, né? É só você inserir no teu banco de dados. Então percebe que existe aí um outro problema. Ainda assim, se o banco de dados for normalizado, a cidade estará em uma tabela. Basta alterar o nome né, desse campo na tabela e que todas as outras tabelas, né, que estiverem relacionadas automaticamente ficarão atualizadas, né? Então, esse campo que vai estar relacionado pela chave estrangeira na tabela cliente, por exemplo, clientes, quando você altera na tabela cidade, São Paulo 1, né, São Paulo 2, um exemplo, né? Automaticamente na tabela cliente fornecedor, esses nomes serão alterados, porque há um relacionamento entre essas tabelas, né? E eu acho que vai também evitar o desperdício de espaço, né? Olha quantos, né, nomes de cidades você vai deixar de ter em outras tabelas, né? Mantendo uma tabela única. Porque a gente tem a impressão de que visual, né, de que a tabela. Deixa eu abrir o DB aqui para ficar fácil, porque às vezes eu quero demonstrar e não consigo demonstrar. Acho que aqui fica mais legal. Vamos ver aqui. Música, artista. Não. Vou pegar aqui. Fazer aqui duas tabelas rapidinho. Tabela clientes. Vou fazer assim, né? Bonitinho. E tabela cidade. Com o nome da cidade. Vamos relacionar aqui, né?
Então, cidades, né? Vamos para N aqui, né? Então, aqui, vamos para N. Residir, morar, né? Mora, não, reside. Então, o que nós vemos aqui é a chave, que é o N, né? Nós temos, opa, vou tentar escrever aqui, mas acho que vai ser difícil. N, e aqui o U. Então, o N é que recebe a chave primária da tabela Professor, clientes. só uma questão. O senhor não vai usar a cardinalidade nessa exemplificação aí? Tá aqui, ó, cardinalidade 1 para N. Não, porque um cliente possui N cidades, não é N, uma cidade possui N clientes? Não, não é possui, né? É um cliente, ele reside, Tem. ele pode ter uma casa em várias cidades, então ele vai ter, né? Aqui é endereço, né? Uhum, entendi. Certo? É que, sei lá, você tá falando, tá certo. Não, eu não quis entrar no mérito, porque não, mas enfim, de qualquer forma, quando você vai cadastrar um cliente, aí você fala qual o seu endereço comercial, qual o seu endereço residencial. Aí ele pode Entendi. ter, eu trabalho em Barueri e moro em São Paulo. Entendi. É São dois, porque são dois endereços, né? no meu trabalho, ou no trabalho lá que o senhor pediu, eu coloquei, tipo, baseado no lógico que pelo menos era pra mim, entendeu? Tipo, uma cidade possui N clientes, um estado possui N cidades, e ainda assim por diante. Tá, mas vamos lá. Um cliente, né, uma pessoa, ela pode trabalhar em uma cidade e Sim. morar em outra. Não, não, essa parte eu entendi, eu só, tipo, dei uma explicação lógica pra mim não me ferrar. Não, não, esquenta não. Então, a gente percebe que nós temos aqui a chave primária, né, que ela acaba sendo a chave estrangeira, aqui em cima ela identifica, né, aqui é um bloco só, né, ó, que é um bloco só. Então ele fala o seguinte, está escrito o seguinte, o FK, que é o foreign, que é a chave estrangeira, de quem? Né? Vem de clientes. Por isso que ele abre essa caixinha aqui embaixo. E ainda joga aqui em cima. Então significa que tem esse relacionamento, né? Então, deixa eu só ver aqui quem que tá aqui. Não. Tem esse relacionamento. E na normalização, a gente entende que, quando você vai efetuar o cadastro, como eu disse aí, da cidade desse cliente, né? Que você pergunta para ele, qual a cidade? São Paulo que você mora, a cidade que você reside ou que você trabalha é outra, né? Outra cidade. Para você estar fazendo um cadastro, sei lá, né? Depende do tipo de cadastro. Por isso que eu estou falando, viu, cara? Que depende do cadastro. Então, Não, por exemplo, entendi, professor. Eu só fiquei um pouco perdido mesmo. vai depender do segmento. Por exemplo, para que eu preciso cadastrar? Por exemplo, eu vou fazer um financiamento. Né? Entendi. Aí o cara quer saber onde você mora, onde você trabalha e por aí vai, né? Então, quanto mais dados, melhor ali. Então, isso é um ponto. Outra coisa é para uma empresa, né? Você vai trabalhar aqui comigo, você mora onde? Aí, teoricamente, né? Geralmente a pessoa mora num lugar só. Aqui não é nem reside, né? Aqui, na verdade, não sei nem como colocar aqui. Senão vai parecer que ele. Não, ele pode ter duas vezes. Eu moro. Final de semana eu vou para um canto, no dia de semana eu vou para outro. Enfim, também pode ter Caramba, que essa vida boa, opção. hein? Né? Vai saber, né? É louco. Vai saber. Então, a ideia é que assim, a gente perceba que a tabela
de cadastro de cliente, né? Não tem o campo aqui, ó, né? Você não tem o campo aqui, ó. Mesmo quando você faz o relacionamento, né? Não tem o nome da cidade incluso aqui no campo clientes. Está relacionado. Então, se eu precisar alterar o nome de uma cidade, eu venho nessa tabela aqui e faço a alteração, né, que foi cadastrado aqui dentro. E automaticamente, quando eu puxar um relatório, né, ele já tem a chave do cliente aqui que foi feita a alteração, no relatório já vai aparecer. Então, no visual, a gente não consegue imaginar, né, que, mas eu digitei lá o código do cliente com o nome da cidade, é porque a gente está pensando numa tela, né? A gente está pensando numa tela de cadastro, né? Tem lá as opções, os botões, né? Tem formulário, né? Você tem o formulário. Então, você está imaginando essa tela aqui, ó, que é uma tela de cadastro. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que realmente tem lá dentro do banco de dados, né? Que a gente tem que separar essas situações, né? Se você pegar aqui, só fechar aqui o microfone, que senão eu não consigo ouvir aqui. Se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos pensar aqui uma tela de cadastro. Cadastro de livros. Tá aqui, ó. Vou pegar essa telinha aqui, ó. Acho que essa aqui tá boa. Então, você tem aqui uma tela de cadastro de clientes, ó. Né? Então, o código é automático, ó, tá vendo? Você não consegue digitar um. É autoincremento. Ok. Pode ser pessoa física ou jurídica. O nome. Aqui, ó. Aqui ele vai buscar numa tabelinha que foi cadastrada. Por exemplo. Espera aí. Natural de. Né? Estado civil. CPF. Identidade. Classe. Olha aqui, ó. O CEP. Aí ele traz o endereço, o complemento, a cidade. O bairro. Né? Nesse caso aqui, essa tela é uma coisa só, né? Teoricamente é um bloco só, que aí eu posso salvar, alterar, enfim. E agora, separar o que é cliente, o que é cidade, outras informações que devem, às vezes, conter aqui no cadastro, essa é a fase da normalização. Porque senão, né, eu posso ter um problema aqui, que é o que a gente está observando, né, de desperdício de espaço. Uma vez que eu não preciso digitar na tela, né, vamos imaginar assim, algo que vá direto para a tabela clientes. Não está indo para essa tabela, está indo para essa, quando a gente observa um cadastro. Esse é um ponto importante, né? Tanto que tem mais aqui, né? Você tem contatos, cônjuge, dependente, filiação, referências, empregos, né? Isso faz parte de um cadastro único, mas em várias tabelas, né? Deixa eu ver um outro aqui, ó. Um pouco mais simples esse, ó. Né? Que é esse que a gente está mais habituado, né? Mas enfim, percebe que está faltando coisa. Aqui é só cliente. Aqui não é um cliente como no cadastro anterior, de repente que é o cadastro ali não era nem cliente, acho que era, enfim. Você pode ter informações do cônjuge, por que não? Mas olha que interessante, né? São situações que você tem para evitar acúmulo, né? Ou redundância de informações, né? Olha aqui, ó. Aniversário, né? Enfim, website, que mais? São situações, tem até um bloquinho aqui para anotações, imagens, né? Hoje começa a aparecer um pouco mais aí, né? Na questão endereço de cobrança, endereço de entrega. Então, você
tem que ter mais de um endereço habilitado para você cadastrar um cliente. Por isso que eu, né, sugeri aqui um para N, né? De qualquer forma. E ainda assim, né? Essa regrinha aqui, ó, né? A tabela vai estar na primeira forma normal quando todos os campos contêm apenas um valor correspondente, né, singular, e não existem grupos de atributos repetidos. Isso quer dizer que não haverá repetições ou campos que tenham mais que um valor. Então, o primeiro passo, aqui é um resuminho da unidade anterior, é identificar a chave primária da tabela. Após, você vai reconhecer os campos que foram repetidos, removê-los da tabela e criar uma nova tabela para receber esses campos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui no Excel. No Excel, vamos pensar assim. Tá, aquele lá bom, né? Ficha de jogos, né? Se eu não me engano. E aí eu vou identificar o que tem naquela ficha de jogos lá. Então tem lá, tem o código do jogo, tá escrito lá. Tem o nome do adversário, tem o nome do jogador, tem cidade. Por exemplo, tem a data do jogo. Então, aqui, deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu não gosto de usar aqui linhas de grade. Rapidinho aqui, só para fazer uma estética aqui. O Rubens chegou. Então aqui é a tabela, né? Nós temos aqui o nome da tabela. Vou aumentar um pouquinho aqui só para... E aqui os campos que eu fui achando, né? Sei lá. Vamos pegar aqui número de gols. Tem mais um... Deixa assim. Então, foi feita a identificação de todos os campos, né? Aí você está vendo que você tem aqui nome, né? Por exemplo. Né? E está faltando alguma coisa, né? Então você vai aqui, né? Você está montando a primeira forma. Então vou colocar aqui, ó, primeira forma. E dá para fazer no Excel, né? Eu estou fazendo aqui, mas enfim, a primeira forma. E aí você tem aqui a segunda. Ele está sugerindo é criar uma chave primária. Primeira coisa, para quem? Para a tabela ficha de jogos. Né? Então vai ser código da ficha, por exemplo. Isso aqui é a primeira coisa que deve ser feita. Né? A segunda, né, situação é identificar nome, se tiver alguma coisa repetida, né? Então a gente identifica, cadê? E cria-se uma segunda tabela. Então, só seguindo aqui, né? Para você conseguir perceber que vai para a segunda forma, né, ou está na segunda forma, né, que é o processo que você fez aqui, a identificação, e vai perceber que você fez, né, atendendo o requisito da primeira, que ou seja, se os campos que estão na tabela que não sejam chaves, dependam da chave primária e não da parte dela. Então, para prevenir redundância. Então, para solucionar, você vai identificar esses campos, né, e vai criar uma nova tabela para eles, criando um relacionamento entre duas tabelas. Então, olha aqui um exemplo da tabela cliente na primeira forma. Né? Aqui está na primeira forma. Ó. De novo, né, esqueçam os registros, tá?
mas tabela clientes, né? Deveria estar no plural. Tem o ID, tanto faz ID como código, que é a chave primária. Foi identificada a chave primária, tem o nome do cliente, tem o endereço, número da nota fiscal e o valor da nota. Né? Então, ele fez, elencou primeiro todos os campos, criou uma chave primária, né? Desculpa, a chave primária é que, na verdade, teria que estar aqui, né? E depois ali. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para ficar mais claro. E ele retira aqui, ó, cidade, né? E cria a tabela cidade. Código da cidade. O nome da cidade. Então, a segunda forma, deixa eu só fazer assim, ó. E a segunda forma, então, eu fiz a identificação da chave, já está fez a identificação da chave aqui na primeira, né? E aí eu faço a extração, né, do campo que não pertence à chave primária. Aqui tem o código do jogo, né? Na verdade, eu não tinha visto aqui, ó. Vamos jogar aqui. Esse cara aqui, na verdade, aqui é o código, né? Então é isso, né? Então aí você vai seguindo uma regra, né? Que aí a regra entre peraí, vamos ver aqui. A regra, a princípio, é essa. Então essa tabela clientes, ela precisa ser normalizada para identificar uma possível ou possíveis campos que estão na dependência de uma chave primária que não pertence a ela, né? Que é aquela dependência funcional. Então, essa dependência funcional aí, ela não pode existir nessa primeira tabela. E na segunda forma normal para essa tabela. Então, o que, que é feito? Então, a gente faz a extração, né, daquele campo, cria uma nova tabela. A chave estrangeira, né? Então, quando você faz a extração do campo cidade, no caso aqui, ó, que era da primeira forma normal, tirei cidade daqui, certo? Estava aqui a cidade, ó. Eu extraí, criei uma nova tabela. O relacionamento aqui, ele vai ser 1 para n, né? Então, o n peraí. Aqui, ó, vamos voltar aqui. Ó, na tabela cliente é necessário criar uma chave estrangeira. Tá aqui, ó, chave estrangeira traz esse símbolo do e-comercial, fazendo referência à tabela nota fiscal. Então, vai ser relacionada só pelo código. Então, aqui ele traz, lógico, que uma nota fiscal só pode pertencer a um único cliente, né? Cada nota fiscal é referente a um cliente. E um cliente pode possuir várias notas fiscais. Então, tabela cliente vem com a chave estrangeira. Porque, na verdade, a tabela cliente aqui é o N, né? No relacionamento. Nesse caso aqui.
Então, uma tabela estará na terceira, aí entra a terceira e quarta forma que a gente vai ver agora. Então, ele faz dá uma revisão, né, básica aqui, e a gente vai para entender aqui a sequência, né? Ok, então foi feito aqui o processo. Mas fala, terminou aqui, né? Mas aqui ele vai para outro exemplo, né? Mas enfim, vamos lá. Então, na terceira forma, né? Lógico que tem a regra, né? Que somente vai estar na segunda forma, peraí, só estará na terceira forma somente se estiver na segunda forma. Significa que todos os campos forem independentes. Então, eu não posso ter mais dependência entre as tabelas ou dentro das tabelas. Eu tenho que já, né, ter efetuado a criação de várias tabelas, né, na segunda forma. Vamos supor que tivesse outra aqui, por exemplo. Aqui, futebol, deixa eu pensar uma outra que tinha ali. Adversário, né? Então eu vou criar aqui adversários, um cadastro. Vai ter o código do adversário e vai ter o nome do adversário. Então aqui é outra tabela. Cidades e o código. Então ainda não está na terceira forma, né? Eu tenho que primeiro, na segunda forma, eu primeiro preciso fazer todo esse processo de extração, né? Vamos falar assim, identificar cada chave primária para cada campo, né? Que aí eu vou eliminando aqui, ó, né? E essa tabela aqui, ela vai ter a ficha vai ter o código da ficha, o código do jogo, vai, o nome do jogador, que é outra tabela que eu tenho que criar, que vão ser aqui os jogadores, por exemplo, né? Então, quando a gente está vendo aqui, ó, no caso de clientes, que foi a extração aqui realizada, então aqui para jogadores, por exemplo, eu vou ter cada um código e o nome, que é o que interessa aqui por exemplo. Então, ó, vamos fazer aqui, pipi, papapá, pipi, papapá. Aí tá na segunda forma. Vou tirar aqui, ó. Certo? Porque todos esses campos aqui pertencem a esse cara. Peraí. Né? Está ok aqui. Aqui também tá ok. Aqui também tá ok. Então, o que que a gente fez a partir da primeira? É a regrinha, né? Você fez uma listona aqui, identificou a chave primária para essa primeira tabelona, né? Com base naquele documento que foi apresentado. Identificou aí você vai para a segunda forma, né? Quem não pertence a esse código aqui, né? Aí a gente viu que cidade, jogadores, adversários não pertencem, né, àquela chave primária, né? Então você vai extraindo. Então está na segunda forma normal, né? Então não tem mais dependências funcionais, né? Significa que não tem mais campos, né? Por exemplo, nome do jogador depende do código, ponto final. Ela não pode estar dependendo, né, de outra chave primária. E olha, de novo, ó, os campos da tabela precisam depender unicamente da chave primária da tabela dela, né? Para que você aplique a terceira forma, né? Então, reconhecer os campos que são funcionais e de outras colunas, campos, não chaves, né? Eliminar colunas dependentes, né? Então, vamos lá. Definição, né? Para deixar uma tabela na terceira, nessa forma normal, é necessário eliminar todas as dependências transitivas, ou seja, eliminar todos os campos dependentes de outras tabelas. Ele vai mostrar que a tabela funcionário, né,
que tem ali um campo chamado descrição. Mas o que é descrição? A gente precisa entender o que é, e essa descrição do cargo que ele ocupa, né, vai ser necessário aplicar ainda a extração. Olha só, aqui é uma tabela funcionário, que de repente pode ser um exemplo aqui, ó, no jogador, por exemplo, descrição. Que você, a princípio, não sabe, não tem, né, às vezes isso acontece, você fala, pô, mas o que é descrição, né? Na verdade, é a descrição do cargo, que pode ser a descrição de outro aspecto, né? Só para, não vou deixar aqui de lado de fora aqui, mas para esse exemplo, a tabela funcionário tem que ter o quê? Funcionário, o nome dele, ponto final. Está relacionado com outra tabela, e aí a gente precisa analisar aqui, no caso ele tem o cargo e a descrição do cargo. Então, descrição, nesse exemplo, não está dependente do ID do cargo, certo? Está dependente, porque ele está dentro da tabela funcionário. É como se eu estivesse aqui dentro. Eu colocasse aqui, deixa eu ver aqui de novo, peraí. Tivesse aqui, descrição, e ainda assim tivesse aqui o código da descrição. Descrição é caractere, né? Tá errado essa tabela, né? Então, código desse, então a gente tem que observar aqui que essa necessidade de entender que a dependência aqui é uma dependência funcional transitiva, né? Porque ocorre quando o valor de uma coluna, que é o caso da descrição, é dependente de outra que não compõe a chave primária, dependendo indiretamente de outra chave. Então, a descrição está dependendo do código. Então, o campo descrição depende de cargo, que é outra tabela. E, nesse caso, há uma dependência funcional transitiva, né? Então, depende daqui, mas está dentro da tabela funcionária. Então, aplicando a terceira forma, você retira o campo descrição, que é um campo detalhe o cargo, e deve estar em uma tabela apropriada, né? E aí é criado a tabela funcionária normalizada, ou seja, você tira lá o campo descrição, né? E atribui ela dessa forma aqui. Ó. Então, vai ficar somente uma tabela que vai ser cadastrado o código para cada descrição. A tabela vai estar relacionada funcionário com a tabela cargo, né? Então, eu não preciso ter a descrição aqui, ó. Está na tabela cargo. Então, é uma identificação que foi feita a partir do momento, né? Como eu disse... Oi, pode falar. O Pedro falou que tinha caído a internet dele. Aí você adicionou ele já, tá? Ah, legal. Obrigado, viu? Desculpa aí. Não, imagina. Então, a tabela cargo, né, possui a descrição do cargo do funcionário. O relacionamento entre as duas tabelas é 1 para N, né? De novo, porque você fez a extração dessa tabela para outra e da onde foi feita a retirada do campo fica N. Então, é 1 para N. A tabela que foi criada aqui, ó. Né? E tem um detalhe importante aqui, né, quando a gente faz esse processo. Eu estou mostrando para vocês, né, pelo diagrama, uma outra forma aqui, né, que não é textual, é representativa de tabelas, né, mas tem um ponto importante, ó, a tabela, ela necessita ser escrita de uma maneira textual. Percebam que ele já traz a linha de escrita, né? Apesar de ter acento, né?
enfim, ter palavras que a gente não está habituado a utilizar no banco de dados, mas ele já vai para uma linha de escrita para o SQL. Ó, ordem de compra é o nome da tabela. Abre parênteses. Aí ele põe o símbolo hashtag que é o simbolizando a chave primária. Vírgula. Aí vem os campos. Data, código do produto com e-comercial representando a chave estrangeira, quantidade, valor unitário, valor total, vírgula, fecha parênteses. Tá? Então, essa forma textual, né? Antes de você elaborar o diagrama. Então, isso faz parte do documento, tá? Isso é importante aí vocês saberem, quando a gente está fazendo o processo de normalização. E aí ele vai, né, ainda assim, seguindo aqui, para a quarta forma, ou 4FN, né, quarta forma normal. Lógico que ela tem que estar na terceira forma normal para que você comece a elaborar a quarta forma, que se não existir dependência, é o quê? Multivalorada, né? Que significa que quando as informações inseridas na tabela podem ficar se repetindo, trazendo as redundâncias. Então, de novo, né? Para evitar esse tipo de problema, é melhor dividir a tabela evitando. Então, parece que assim, pô, mas é repetido isso daqui. Parece que vem da primeira forma, né? Já vem... Mas vamos lá, vamos com calma. Outro ponto importante é que numa tabela da quarta forma, além de estar na terceira forma, todo campo precisa ser atômico, ou seja, não pode ser dividido em vários campos. Vamos com calma, calma aí. Então, procedimento para deixar uma tabela na quarta forma. Primeiro, identificar os campos multivalorados que causam repetições, que é um exemplo a cidade, por exemplo. Criar uma... Mas aí você já fez na primeira forma, professor. Sim, mas vamos com calma, calma aí. Criar uma tabela para um grupo multivalorado. A gente vai ver um exemplo aqui. Criar uma chave primária para a nova tabela. Inserir chave estrangeira na tabela para criar um relacionamento. Parece que é meio repetitivo, mas a gente vai ver aqui um exemplo mais específico, tá? Então, imagina que numa empresa é necessário armazenar as informações sobre os dependentes. Então, né, funcionários, né, tem lá o cadastro, mas aqui é importante lembrar que aqui vai ser feito o cadastro também dos dependentes. Esse armazenamento se faz necessário por causa do imposto de renda, plano de saúde, etc. Então, olha só, a tabela funcionário, né, possui dois campos, dependente e parentesco. Está aqui, ó. Então, a gente tem aqui um tipo de campo multivalorado. A gente vai entender essa questão, né? A pergunta é: caso um funcionário tenha mais de um filho, como será o cadastro? Olha aí. Vamos cadastrar o funcionário duas vezes? E se ele tiver 5 filhos? Então, né? Olha a situação. A redundância na tabela funcionário aparecerá com certeza. Para resolver esse problema, você vai dividir a tabela funcionário em duas tabelas, funcionário e dependentes. E aí fica dessa forma. Então, você tem lá o código do funcionário, o nome, e tem o ID, né? Como é que chama? O código, né? Do cargo, da tabela cargo. Aqui está errado. Aqui está errado, não é cargo, é... Ah, tá, de cargo. Ele tirou, desculpa, ele tirou dependente e parentesco, né? E criou a tabela dependente, ó, que tem o nome do dependente e o grau parentesco, né? Com código, ok? Então, ele fez as duas tabelas e separou. Perfeito. Para evitar os campos multivalorados. Ainda assim, olha só.
seria possível que uma empresa, né, o mesmo dependente pudesse ser dependente de mais de um funcionário, no caso, né? E um funcionário poderia ter mais de um dependente? As respostas aí são todas afirmativas. E aí tem a solução, né? Criando uma tabela. Então você tem a necessidade de criar uma tabela associativa, né? Para a solução desse problema, que aí é um relacionamento N para N. Então na representação do diagrama, a gente vê aqui, ó, funcionário pode ter N dependentes. Certo? Olha o N aqui, o N aqui, ó. O que ele faz automaticamente, por exemplo, o DB Designer, né? Ele cria uma terceira tabela associativa, tá? Então, se eu alterar aqui o relacionamento, né? Colocar N para N, automaticamente ele cria a terceira tabela, tá? Então a gente percebe aqui que esqueçam o que eu estou fazendo aqui, mas pensa só no relacionamento, tá? O N, então aqui é 1 para N. Então não é possível criar N para N, né? Que é o caso aqui, sem uma terceira tabela associativa. Então esse exemplo que ele está trazendo aqui para solucionar esse problema. Então, porque um funcionário ele pode ter mais de um dependente, né? Então, resolvendo esse problema aqui, ó, cadê a pergunta aqui? E o mesmo dependente pode ser dependente de mais de um funcionário. Por exemplo, um casal que trabalha na empresa, né? E tem 2 filhos. Então, a mulher vai fazer o cadastro lá, né? Na empresa, vai cadastrar os dependentes dela. Aí o marido vai lá e cadastra, tem o cadastro que vai ter os mesmos, né? Então, eu não preciso repetir esses dependentes dentro de uma tabela. Eu já vou ter o cadastro do dependente de um dos funcionários, né? E é só atrelar o código ao código da mulher, por exemplo. Eu não vou precisar, né, ter essa redundância. Isso daí que fica claro, né? Então percebam que por mais que você fale assim, mas isso aqui eu já teria feito na primeira forma normal, né? Não é bem assim, né? Então a gente tem algumas situações que parecem que você vai arrastando da primeira para a segunda, para a terceira e vai resolvendo as complexidades na quarta forma normal, por exemplo, ou na terceira. Isso aqui, esse exemplo, pode ser resolvido na terceira forma, tá? É que você tem que entender que você vai deixando as complexidades numa etapa seguinte, né? Você vai só identificando campo a campo e as tabelas que precisam ser criadas, só isso. E aí, caso você se depare com, sobrou, né, uma tabela lá, que nem aqui, ó, por exemplo, aqui ele tá, vou pegar essa tabela aqui, ó, funcionário, né, vou pôr maiúsculo, tá, só para aumentar um pouco aqui. Aí tem lá, funcionário, né, tem o código, nome, eu vou pôr código do cargo, vou deixar assim, qual tá ali só para a gente ver, dependente, código e o parentesco. A princípio, né, se você observar aqui, você vai falar assim, não é isso que eu ia fazer. Essa aqui.
Não deixa de ser, né? Você sabe que, né? Você não precisa fazer isso na primeira, da segunda forma, né? Porque, de certa forma, dependente, parentesco, né? Ainda está relacionado a funcionário. Mesmo assunto, vamos falar assim, né? Isso não pertence a produtos, por exemplo. Então, você fez a extração lá, e criou a tabela funcionário e trouxe os campos que estão relacionados. Ok. Por exemplo, na segunda forma normal, né? Você fez lá, ok. Mas ainda tem coisa para ser resolvida, né? Porque você pode pensar assim, tá, mas se eu digitar numa tela, né? Vai estar lá, funcionário, nome, código do cargo, que eu já separei, né? O cargo e tal. Aqui é uma chave estrangeira, beleza. Dependente, mas se ele tiver mais de um dependente? Entendeu? Aí é que você tem que começar a falar, então eu preciso normalizar isso. Então é o momento que você traz essa problemática. Você arrastou da primeira para a segunda forma, ou para a terceira ainda, mantendo, né? Porque você fez outros ajustes, mas em algum momento você vai ter que repensar esse detalhe aqui. Né? E não tudo na primeira forma ou segunda. Né? Como eu falei, às vezes até na terceira já está bom. Você já consegue trazer isso para a terceira forma, ajustando, por exemplo, esse cara aqui, ó. Não necessariamente na quarta, vai. É que eu estou querendo dizer é o seguinte, vai muito da evolução, né, de nível de identificar cada situação para que você resolva. Então, essas regrinhas, né, esse procedimento é que traz a normalização, né, no desenrolar aí de... não é até pode ser testes, né, que a gente está fazendo aqui na prática, mas não deixa de ser uma maneira também de você aplicar uma exatidão, né, observando que para evitar redundância, né, inconsistências, e também solucionar problemas. Então, pô, o funcionário 148 tem 5 filhos, né? Como é que eu faço? Eu vou ter que cadastrar ele 5 vezes para pôr cada, né, dentro da tabela? Então, são soluções aí que você vai trazendo, né? Lógico que sendo feito algum questionamento, observando cada campo. Então, olha que processo interessante para desenvolver uma modelagem, né? E tem mais, né, que a gente vai ver aqui, né? Na verdade, eu acho que aqui não sei se vai aparecer mais, mas tem que ter aquela forma textual da escrita, tá? Isso é importante lembrar. Não é só ir para o exemplo aqui do diagrama direto para ele, não. Professor, Pois não. só uma dúvida, né? Aí no caso do funcionário com, vai, 3 filhos, aí você vai cadastrar todos os dependentes lá na tabela dependente, certo? Certo. Quando você digitar o nome do funcionário, aí fazendo o relacionamento das tabelas, aí vai aparecer o nome do funcionário e com o código dos dependentes, com o código de cada dependente do lado, não é isso? Ao invés de Vamos lá. aparecer o nome do dependente, ou vai aparecer o nome também? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Acho que esse aqui tá melhor. Esse aqui tá melhor. Imagina que aqui é o que você está querendo dizer, né? Que eu vou cadastrar um funcionário, ok? Né? Cadastrei o Felipe aqui, ó. Ele é Certo. funcionário. Cadastro básico dele. Aí eu clico na aba dependente. Aí você coloca aí 3 dependentes. Aí vai aparecer aqui, né? Na tabela dependente. Então, vou colocar as informações do dependente: nome, sexo, data de nascimento, RG, se tiver e tal. Tem mais um? Então, o que eu faço? Você tem a opção, por exemplo, adicionar mais um. Beleza, vou adicionar mais um, porque vai guardar, né, serão guardadas essas informações na tabela dependentes, que vai ter um código, que está relacionada ao cadastro do Felipe.
Entendi. É o que ele está trazendo aqui, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. É o que ele está trazendo aqui, ó. Então, funcionário é um cadastro. Está aqui os Certo. campos que eu cadastro. Dependente, está aqui o campo que eu preciso cadastrar, é outro cadastro. Porém, estão relacionados. Está relacionado aqui, ó. Ok, entendi. É um cadastro, entre aspas, legal isso aí que você falou, porque, ó, é esse cadastro aqui, ó, com todas essas opções, mas para o usuário que está cadastrando, ele não enxerga isso que que a gente está falando aqui, essas tabelas, ele enxerga uma coisa só. Então, tudo isso daqui é um cadastro entre aspas, né? É um cadastro único para quem? Para cliente. Porém, subdividido em tabelas relacionadas. Né? Olha aí, ó. Então, aqui é um banco de dados, por exemplo, mas com tabelas, né, diferenciadas. Uma tabela aqui, outra aqui, outra aqui. Porém, é um cadastro de funcionário. Entre aspas, né? Vamos caracterizar assim. O que eu estou fazendo? Cadastrando o funcionário e as informações dele. Mas esse cadastro de funcionário requer que eu tenha, né, tabelas à parte, tá? Então, ele fez aqui a quarta forma normal, né, observando essa problemática de um campo multivalorado. Né? Ele evitou aí você ter vários, vamos falar assim, né, já que é multivalorado, vários valores, né, dentro de uma tabela, que era o caso anterior aqui, ó. Se ele tivesse que manter essa situação, ele teria que cadastrar várias vezes o mesmo funcionário, porque ele teria mais de um filho. Então, evitamos isso daí, né? Essa opção de multivalores aí na tabela funcionário, né? Parece que é óbvio, é só criar uma terceira, é isso. Mas como eu expliquei aqui, né, você foi arrastando essa problemática para a segunda, para a terceira forma, né? Para resolver aqui, por exemplo, ou na quarta, porque você foi vendo outras tabelas, não tem problema ficar uma tabela para resolver, não precisa resolver todas de uma vez, né? O que não pode é exceder, não esquecer da regra. Então, na segunda forma, né, lembram lá, não pode ter dependência funcional. Então, cada campo tem que ter a sua chave primária. Ou seja, cada campo tem que pertencer à sua tabela, na segunda forma. Todas as tabelas que você identificou na primeira forma normal. Aí você vem para a terceira, extraindo, né, e fazendo o processo. Bom, olha só. A quarta forma normal não é a última instância da modelagem de um esquema de banco de dados. Esses, né, os refinamentos podem continuar evoluindo. Então, lógico que de acordo com a evolução do próprio banco, né? Olha, alguns autores afirmam até que o banco de dados normalizado até a terceira forma já é um nível aceitável. Não existe uma regra única para isso, tá? O importante é fazer com que não haja redundância, né, e inconsistência, a possibilidade de haver inconsistências no teu banco de dados. De alguma forma, né, então, acredita-se que na terceira forma você já tem um nível aceitável, né? Então, e é feito um documento, né? Nessa forma aqui mesmo, que a gente está vendo, não aqui igual a minha, né? Mas eu digo assim, representando a primeira, a segunda, a terceira forma, um documento escrito mesmo, ou pode ser numa ferramenta também por diagrama, enfim. O importante é ter e saber que foi feito. Então, com a grande demanda de informações, né? Na época atual, pensar aí que perigos de excesso de redundância pode ocasionar
grandes problemas aí, referente não só à questão de espaço, né, mas também de custos, né? Então, a ideia também é essa daí. Bom, vamos ver aqui, ó. O nível de refinamento da modelagem faz com que... tudo bem. Aí, vamos finalizar aqui, né, de uma forma interessante, ó. Vamos ler aqui com calma. O processo de normalização é importante para ajudar a encontrar problemas na modelagem. Muitas vezes nem percebemos que podemos transformar um campo em uma tabela. Por isso que é um checklist, por isso que é uma revisão antes de você já chegar na vias de fato para fazer o diagrama, implantar o banco de dados. Que eu já vou comentar já. E pode ter certeza que o impacto de uma modelagem realizada erroneamente só será percebido após o banco apresentar uma série de problemas. Dessa forma, precisamos aplicar pelo menos, né, as 3 formas, né, ou até a 4ª, enfim. Para criar um banco de dados para o time, aí a gente volta para o exemplo inicial dessa sessão, que era aquela ficha do cadastro do clube de futebol. Então, você recebeu o documento como base, né? E esse documento vai ser apoio no processo de modelagem. O que ele traz aqui? Ó? De forma textual, tanto que foi uma atividade que vocês realizaram, né? Tinha somente a forma textual, né, dos campos. Olha aqui, ó. Então, o que ele fez? Ele achou os seguintes campos, ó, observando aquela ficha. Número do jogo, data do jogo, que é o que eu estava fazendo aqui, ó. Ele achou e relacionou todos os campos. Para aplicar a primeira forma, você tem que é necessário inserir a chave primária. Então, ele achou aqui a tabela jogo, adversário, estádio. Para aplicar a segunda forma, criar as tabelas cidade e estado e inserir a chave estrangeira. É importante. Para aplicar a terceira, deve eliminar todos os campos dependentes funcionais. Por exemplo, surgem aqui tabelas jogadores, campeonato, técnico, eventos do jogo. E para aplicar a forma, quarta forma normal, verificar se não há campos multivalorados, né? Então, a tabela evento ocorrido, por exemplo, nessa etapa, ela aparece, pois os jogos, ele é multivalorado. Você pode ter mais de um evento ocorrido no jogo. E olha como é que fica a representação do diagrama a partir da, como é que se chama? Da quarta forma normal, né? Então, percebe aqui, ó, que ele criou evento do jogo, né? Porque você pode ter mais de um evento do jogo observando lá a ficha, né? Deixa eu ver se a ficha está aqui. Não. Tem que buscar lá em cima a ficha. Espera aí. Sem observar e lembrar aqui da ficha, vai ficar difícil. A ficha aqui, ó. Então, essa é a ficha. Principais eventos do jogo. É um campo que ele tem vários registros, é multivalorado, né? Que podem ocorrer ali em um determinado jogo. Então, vamos voltar aqui. O diagrama, né? Para essa ficha de controle aí, solucionando. Então, a partir daquela ficha que eu mostrei agora, criou-se, né, o diagrama, ou modelo lógico, eu já diria, com base nas técnicas, né, que foram feitas. Então, o jogo ali era o centro, né? A tabela, vamos dizer, centro ali, porque era a ficha com base nos jogos, né? Então, após identificar, né, foi criado o código, a chave primária, e os campos
que não pertenciam àquela primeira etapa de forma normal, criou-se uma nova tabela para cadastrar a cidade, estádio, né, o jogador, o técnico, o adversário. Isso foi da segunda para a terceira forma. Na quarta forma, identificou-se que tem uma possibilidade de, dentro de uma tabela que havia sido criada eventos dos jogos, né, que percebeu que estava dentro ainda aqui, que é multivalorado, né, que você tem vários eventos que podem ocorrer no jogo. Então, esse processo ele fica bem claro, né, que é um método, vamos falar assim, uma técnica imprescindível, fundamental para uma modelagem. A técnica que a gente veio utilizando até então era observar um texto, um enunciado, né, um requisito que foi feito o levantamento, e aí a gente usou a top-down, lembra? Top-down, bottom-up, que é outro tipo de técnica, na verdade, também, que é mesmo fundamento. Você vai abstraindo do texto, os campos e vai criando, mas você também pode, né, fazer da mesma maneira, observando a normalização, que é uma outra técnica muito utilizada e exigida, né? Só que você tem a questão textual, não pode esquecer disso. E você consegue chegar por meio de uma simples ficha, às vezes, né? Junto com alguns relatos, né? Porque às vezes pode surgir uma dúvida na ficha, nem sempre a ficha está correta, né? Porque a pessoa desenvolveu, o cliente desenvolveu a ficha no Excel para ele. E aí você tem que partir da problema, entender, ter um entendimento do funcionamento daquela ficha para que você solucione modelando, né? De alguma forma, o que eu acho que é bacana aqui para a gente encerrar, né, o assunto no sentido do conteúdo, né, do livro, é que é possível, né, logicamente a gente viu aqui um exemplo, né, para o desenrolar, porque às vezes fica meio vago, né, você ter um contexto ou um texto, né, fui lá na mecânica lá ou melhor, fui lá no hotel, né, na hotelaria, vou desenvolver um banco de dados para o hotel, eles querem fazer um sistema e tudo mais. Eu fui lá, conversei, anotei, etc. e tal, e tal. Então, você fez um levantamento de requisitos por meio de conversa, reuniões, né? Mas percebam que são processos, né? Ou métodos que você pode observar e que vão auxiliar no desenvolvimento de um banco de dados, por exemplo. Então, a partir daqui, eu consigo elaborar como eu vou inserir os dados, né? Que é outro processo. Né? Então, só é possível pensar nessas opções aqui, né, a partir do momento que eu tenho isso daqui definido. Porque eu sei cada necessidade para cada tabela. Né? Então, eu sei que eu tenho que criar as tabelas, né, e os campos que vão precisar estar no meu formulário. Então, é fato. Outra coisa importante, só para ressaltar aqui, pessoal, a escalação, né? Tá com acento e cedilha, tá errado. Então, tá errado aqui, ó. Né? Aqui é só visual, tá? Aqui é uma maneira de representar visualmente, didaticamente, né? Para vocês saberem que não é escalacão. Aí você fala, o que é escalacão, né? Enfim, outra Professor, coisa. Pode falar. Só uma dúvida aqui. Eu, quando faço as tabelas, eu meio que tenho um pouco de receio de colocar a letra maiúscula. Tem algum problema usar a letra maiúscula nas tabelas? Isso, eu vou complementar, né, a minha fala aqui com algumas outras questões que eu acho que vão ser importantes agora, inclusive sobre isso você acabou de falar, muito bem lembrado. Então, só para a gente não achar que está errado aqui a gente precisa entender que é uma questão visual, né, para a gente é didático, né, material didático, no sentido de facilitar a compreensão, mas cabe, logicamente, a quem está observando, que é o meu caso,
de comentar, olha, pessoal, que está escrito estádio, com acento, escalação, mas é só para vocês saberem que essa tabela é assim, tá? Num diagrama, você jamais vai fazer isso, né? Isso eu preciso deixar claro. Agora, outra observação que eu faço, que é inclusive o comentário aí do cara, é assim, tem letra maiúscula aqui e minúscula, certo? Tem CD, que é código, e tem ID, né? Isso é um ponto, né? Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa, só para antes de... Ah, tá. Só para finalizar, eu já entro no detalhe. Tem mais uma situação aqui bacana. Eu já vou entrar no mérito ali, porque inclusive ele traz, acho que outra tabela aqui, ó. Ele traz aqui, tá? E aí eu já finalizo sobre isso daqui. E só uma pergunta, eu sempre esqueço, pessoal, que hora que é o intervalo mesmo? É 9h50. Ah, ok. Obrigado, Juscelino. Então dá tempo, tranquilo. Então, deixa eu só fazer mais um exemplo, que esse aqui também é muito bacana. Esse aqui eu diria até melhor do que o anterior para representar, e ele vai trazer também essa problemática da escrita, da síntese, né, que eu mostro para vocês e entra um pouquinho mais no mérito, tá? Então vamos lá. Bom, ele trouxe aqui também, né, um outro documento, é um exemplo, além desse do clube de futebol, é um documento que você foi numa loja de material de construção, né, e só para relembrar, você fez a compra, né, e percebeu que o controle de produtos levado pelos clientes era um cadastro que era feito num caderno com fichas, né, que eram coladas, né, para serem preenchidas de forma manual. Então, somente clientes antigos e de confiança que têm a regalia, por exemplo, de pegar produtos e pagar depois. Ao saberem que você é da área de informática, que quase isso, né, não acontece, pediram para que você fizesse um banco de dados para agilizar esse processo de controle. Então, você recebeu uma cópia da ficha para que você comece, que permite a retirada de produtos, que você comece a modelagem. Então, está aqui a ficha, ó. Isso aqui a gente já viu na aula anterior também, como exemplo. Mas aqui ele vai finalizar. Então, esse é o material que você recebeu, né? Muito próximo à problemática, né, do clube de futebol, de uma ficha. Ok, então qual que é o processo aqui, né, que ele vai trazer, ó. Aplicando a primeira forma, vai inserir a chave primária nas tabelas, olha aqui, ó, tabela ficha, que foi a atividade que vocês fizeram, na verdade, no diagrama com base nessa problemática, né, mas aqui ele traz a resolução, tá? Ficha, tá aqui, ó, número de controle e a chave primária. Tem data da nota, valor da nota, cidade, estado. Professor, mas tá errado. Não, mas vamos com calma. Vamos com calma. Pega lá a ficha. Você tem todos os campos de novo. Aí você vai pegar lá. Fazer uma tabelona chamada ficha. Vai pôr o número de controle, vai pôr todos os campos aqui. Aí você percebeu que tem lá cliente. Então você tira da ficha cliente, na primeira forma. Não faz mal que cidade está aqui dentro. Não faz mal. Deixa ela na ficha lá, que é a tabelona principal. Pensa para você fazer na segunda forma, na terceira forma, né? Segunda para terceira. Produto, né? Descrição, preço unitário, quantidade, tudo que é relacionado a produto, né? Teoricamente. Ok, fez aqui as 3 tabelas. Aí vai para a segunda forma. Você vai criar a tabela cidade e estado. Tirar daqui, ó. E inserir chave estrangeira na tabela ficha, que você tirou daqui. Olha aí, então como é que ficaria? Ó? Então você tem lá, além da tabela que já existia, agora você tem a tabela cidade e estado que foi extraída daqui. A terceira forma, você vai eliminar campos dependentes, né, que são dependentes funcionais. Então, se a gente observar a tabela produto, o que tem de dependência aqui funcional, né? Preço total, por exemplo, preço unitário, né?
Então, olha lá. Podemos retirar o campo preço total, pois ele pode ser calculado a partir da quantidade do produto com preço. Esse é um ponto que a gente viu que é uma tolerância, não era tolerância a palavra, mas uma redundância permitida, né? Porque se eu alterar o preço de um produto, né, ele custa R$ 15 hoje, amanhã ele vai para 15, 30, se eu deixar dessa forma que ele está sugestionando aqui, ó, para calcular o momento que eu abrir a nota fiscal do cliente, aí ele recalcula. Eu não preciso fixar o valor. Você pode ter um problema aí, né? Professor, Sim. só uma questão aqui que eu também estava curioso. Por um acaso, mais para frente, será possível, tipo, a gente fazer, exemplo, cálculos ou fazer com que a tabela faça cálculos para a gente? Sim. Até dentro do campo você pode fazer sim. Quando o senhor pediu o trabalho, eu vi lá preço unitário, preço total, e eu, tipo, eu parei pra pensar e falei, mano, deve ter alguma forma de se calcular alguma coisa aqui dentro. Isso, ele Tentar pode passar trazer. isso. Ele pode trazer. Ele pode calcular assim, só que não é. Aí você vai usar. Como é que eu vou explicar? Uma outra situação, né? Vamos falar assim, por uma query, por exemplo, você consegue fazer, tá? Lembrando que você vai ter lá, por exemplo, campo unitário, valor unitário, certo? O que ele está dizendo aqui, ó, né? Está escrito aqui, na verdade. Então, você pega o valor unitário, então, toda vez que você, como é que se diz? For observar, você puxar a ficha, você é o cliente, certo? Sim. Aí eu vou puxar lá a tua ficha para analisar o produto que você comprou, etc. O valor, o campo chamado valor total, ele automaticamente ele vai calcular, porque ele sabe que você pegou dois produtos que custam R$ 15. Então o valor total ele calcula em vez de ser armazenado lá os R$ 30. Eu não vou Entendi. armazenar. Ele pode fazer isso sim, tá? Entendeu? Aí é dentro do banco. Obrigado, professor. Valeu, imagina. Então, é isso que ele está dando a sugestão aqui, sugestionando, né? Para que a gente pense dessa forma. Olha, retira o campo total, porque ele pode ser calculado. Mas é uma decisão, lembrando que isso foi a gente comentou aula passada. É uma decisão entre os analistas, etc. Por quê? Então você tem lá o produto X que custou R$ 15 há um mês atrás. Aí daqui 3 meses que seja, eu quero um relatório, né, de vendas, etc. Se você não atualizou o preço do produto, ok. Agora, se você atualizou, vai mudar completamente o valor da nota fiscal, etc. e tal. Então tem que, né, pensar nessa alteração. Bom, vamos seguir. Aí a quarta forma, verificar se não há campos multivalorados. Então, isso você sempre vai deixar para percebeu a regra, né? Na quarta forma, né? E não, exemplo, você tem um campo endereço que pode ser inserido numa tabela, detalhando o campo que vai ser armazenado. Por exemplo, ó, endereço. Você tem rua, número, complemento, né? E aí, tá aí o diagrama ou modelo lógico, né? Daquela ficha, né? Olha aqui, N para N, ó. Ele criou a terceira tabela associativa, né? Para relacionar ficha com produto, tabela cliente, tabela ficha, cidade, estado e endereço. Então, vou cadastrar uma ficha de controle daquele supermercado, né? Vamos falar assim, ou loja de material de construção, né? Na verdade. Então, vou cadastrar o nome do cliente, o RG. Aí, na mesma tela, vou cadastrar a rua, o número, o CEP. Está faltando o CEP aqui. Vou pôr a data.
qual a descrição do produto, a quantidade, o preço unitário, né? Um campo de descrição, talvez seja aqui. Isso numa tela só. Salvei. Cada campo vem para cada tabelinha, tá? Vai separar cada digitação que foi feita naquele campo, né? Inserção de dados ali, ele vai armazenar em cada lugarzinho desse aqui. Como está relacionado, né, em algum momento eu posso visualizar na minha tela novamente do jeito que eu cadastrei, né? Ou no papel, que seja, enfim. É isso que ele traz aí, agora sim, observando, né? Um ponto importante, novamente, ó, hífen, cedilha, isso aqui é só pra gente, né, não é assim que a gente faz, vocês sabem que não é assim e tal, então eu não vou bater muito. Agora, quanto ao maiúsculo e minúsculo, né, aí eu vou mostrar um detalhe aqui para vocês. Vamos pensar o seguinte, ó, deixa eu aumentar aqui. Imagina que você, como é que eu vou explicar? Você é o DBA, né? O DBA que é o responsável pelo banco de dados, certo? Vamos falar assim. Então, você, dentro das suas funções, você faz algumas seleções, alterações em banco de dados, você trabalha com SQL. Né? Você não cria o banco de dados, você é responsável, sei lá, pela manutenção, backup, enfim. Então, você tem algumas atribuições lá e uma delas é usar a query, tá? Que aí você, por meio da query, você seleciona. Então, imagina que você trabalha aí nesse local aqui, ó, né? E vai fazer uma seleção de clientes por produto. Então, você vai usar o comando lá, o select. Você vai escolher a tabela, né? Olha aí, ó, eu vou pôr aqui, ó, maiúsculo, vírgula, aí vou pôr aqui, maiúsculo, vírgula, aí eu vou pôr minúsculo, underline, o C maiúsculo. Cara, olha a dificuldade, né? Ou melhor, o tempo que eu posso economizar para não ter que apertar aqui o Shift, né? E colocando maiúsculo, minúsculo, todo momento que eu vou usar uma query. Isso é um ponto, né, de observação que cabe a vocês decidirem. Né? Eu só estou mostrando algumas questões. Outra coisa, select table clientes, code clear, não clear. Outra, select from table clientes, code clear, não clear, tel clear. Nessa escrita, né, o que a gente tem de diferente aqui, ó? Aqui eu pus tudo minúsculo, a digitação ficou melhor, né? Eu vou que vou aqui, sem me preocupar com shift, padronizei, certo? Estou pensando, só que se no banco de dados não estiver igualzinho está aqui, ó, a seleção não vai funcionar. Que seja um input, né? Enfim, independente do que for, não vai funcionar. Tem que estar idêntico, estar cadastrado no banco de dados. Outra seleção que eu fiz aqui, ó, que eu mostrei, sem o hífen, para separar aqui, né? Então, entre aspas, né, um dígito a menos. A minha sugestão, né, é você padronizar. Em alguns lugares, você já recebe essa orientação. Opa, ó, aqui é assim, né? Ou então você observa e vai identificar esse padrão. Caso não tenha, cabe você a decidir isso, né, e adotar um padrão. A minha dica é essa, né? Que aí você pode procurar um pouco aí, onde você quiser, na internet, etc.
a dica de escrita, na verdade, é você que vai adotando uma técnica, né? Ou então se habituando ao que já existe ali naquela empresa, por exemplo. Porém, cabe ressaltar esses detalhes que eu estou mostrando aqui, ó. Né? Então, como é que eu vou, né, saber que código CLI, não CLI, né, significa código do cliente, nome do cliente? Quando eu faço uma divisão, que é o caso aqui, ó, underline, ele separa o que é tabela no lado direito e o nome do campo do lado esquerdo. Ou, ou seja, eu teoricamente sei que CLI, né, vamos pensar assim, o CLIE, enfim, é uma tabela. Agora, se está tudo junto, facilita a minha escrita, ok, né? Mas de alguma forma, se eu tiver fornecedor, por exemplo, né? Code for ou ID emp, que é de empresa, em vez de código, põe o ID, né? Número identificador. Eu não sei se é ID MP, eu não sei. Eu tenho que fazer o quê? Que é o que eu vou entrar no mérito agora, depois do intervalo com vocês no projeto integrado. É o dicionário de banco de dados. Só ele é que vai poder trazer essa solução para você quando se depara com uma situação dessa aqui, ó. Porque muitas vezes, né, o DBA, ou o cara que vai mexer com query aí, no banco de dados, que trabalha com SQL, né, ou SAS, que seja, está muito próximo aí uma da outra aí, você às vezes pode até ter acesso, se tiver um dicionário de banco de dados, né? Mas se não, meu amigo, você vai ter que interpretar, né, e entender que alguém cadastrou desse jeito nessa tabela aqui, ó. Você vai ter que abrir tabela por tabela, ou melhor aqui, né, ó. Você vai ter que abrir tabela por tabela para saber que código prod, né, sei lá, ou que nem eu mostrei lá, como é que chama? ID emp é o identificador de empresa, que é o código que é a chave primária para aquela tabela. Senão, como é que você vai saber? Então, como é que você vai fazer um select aqui? Se você não sabe que campo é esse, né? Por quê? Porque você, ou alguém, né, adotou um critério, né, na cabeça dele lá, etc. Enfim, não seguiu um padrão, né? Então, minha sugestão é que você, caso tenha a possibilidade de implantar o teu método, escolha ele consciente, né, do que você vai... mas não sou eu que... Eu vou criar o banco, né? Mas não sou eu quem vou trabalhar com ele. Só vou fazer a modelagem e criar o código, ok. Né? Mas, perdão. Pensa que hoje você pode estar pensando assim e trabalhando assim, mas amanhã pode ser que você vá necessite fazer também, né? Para quem cria, ok, mas imagina que faz 10 anos que existe este banco e várias pessoas manipularam ali o banco, né, na empresa, né, não mantém-se aquele... Então, são detalhes que precisam ser lembrados no momento da semântica e da escrita, né, do código. Então, vamos falar assim, eu, ah, eu vejo muito esses dois modelos aqui, ó. Tudo minúsculo, né? Alguns separados por underline, outros não. Mas eles mantêm um padrão, tá? Minúsculo com underline. O nome dos campos, por exemplo. Ou minúsculo sem underline. Aí tanto faz ID, né? Aí, o ID vem mais da questão americana ou até mesmo da Inglaterra, lá, da Europa, né? Mas de qualquer forma, o ID é a identificação, né, que é a chave primária. O código, para a gente é mais comum, né? Código por conta até da palavra, né? Nacional, aí código, né? Então é a mesma coisa, tá? Mas às vezes a pessoa deixa o ID porque é o campo automático, né? Se a gente observar aqui, ó, vou criar uma outra tabela.
tabela produtos. Para que eu clico aqui, ó, para inserir o próximo campo, ele já dá sugestionando ID, sem underline, produtos. Agora, lógico, ele pôs ali produtos, não tem como errar, porque é o nome da tabela, né? Seguido do... perdão, é o nome do campo seguido com o nome da tabela. Agora, né? E os outros campos? Nome, descrição, valor. Eu vou escrever produtos, outra coisa que pode dificultar. Então, a hora que eu vir aqui, select from table produtos, vírgula, um exemplo, ID produtos. Então, olha aí, vírgula, descrição produtos. Então, você tem vai te atrasar um bom tempo aqui, né? Você tem bastante coisa para digitar aqui, ó. Então, muda aqui, ó, né? Põe, em vez de ID produto, põe underline prod. Enfim, a sugestão é essa, né? Mas o ID ele vem já original aqui, né? Então, é uma questão de língua aí, né? De língua que foi utilizada. Nesse exemplo aqui, é legal que eles colocam algumas coisas de propósito, tá? Então, você tem aí CD cidade, mas você tem ID também. Então, até para no NR Fiction, né? Então, são opções, mas é justamente para ocasionar questionamento, né? Mas não tem uma regra específica. Como eu falei, você pode pesquisar na internet, etc. Vocês vão ver aí que para a escrita, na verdade, né, a minha sugestão é que vocês analisem aí, primeiro o comportamento do local para quem for trabalhar, ou para uma prova, um teste, né, um teste, como é que fala? Uma seleção, né, uma entrevista, né, se tem que fazer uma provinha ali na entrevista e tal, padronizar, pensando, né, de uma maneira escrita que propicie uma facilidade de interpretação. Imaginando que, nesse caso, ninguém vai ter o teu dicionário de dados, né? E aí você tem só o visual aqui, ó. Fica um pouco mais interessante aqui a leitura, né? A facilidade de leitura fica mais fácil. Então, acredito que essa dica seja bastante interessante. Bom, aí, pessoal, voltando aqui, ó, vamos para... Eu vou parar aqui para a gente ir para o intervalo e vou seguir daqui. Unidade 3.1. Tá? Aqui a gente vai encontrar o que eu vou comentar com vocês como complemento do projeto integrado. Certo? Então, para isso, vamos olhar aqui, deixa eu ver como é que está o horário do... Eu não lembro como eu coloquei aqui no nosso calendário, deixa eu ver rapidinho. Professor, quando nós voltarmos, já vai ser no projeto integrado? Isso que eu vou ver agora aqui, porque o horário está depois das 8 às 11, então na verdade é das 8 às 10, né? Eu vou por 9h50. Isso, e eu vou pôr o projeto integrado a parte, deixa eu ver como é que tá. Isso, agora ficou certinho. Deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui. Nós temos reunião às 11 da manhã hoje. Quer ver, ó? Nem tinha... Que coisa, né? Não tinha visto. Calendário. Olha aqui, ó. Né? Só para vocês verem aqui, ó. Então, aqui a gente finaliza agora, né? Dá um tempo aí de intervalo e volta no projeto integrado, tá? Então, a gente sai dessa
desse encontro aqui e vamos ingressar no projeto integrado a partir das... Eu pus 10, tá? Mas na verdade são 20 minutos, né? 9h10, não é isso? 10h10. 10 e 10. 10h10, tá certo. Então eu vou alterar aqui também para as 10h10, senão ele fica pitando aqui. 10h10. E não é até as 11h10. Eita, é que você mexe uma coisa aqui, ele altera outra. Mas enfim, vamos fazer isso daí. E aí vai ser importante esse processo, essa... Não que nenhuma tenha sido, mas vai ser importante aí, hoje, né, a aula referente ao projeto, tá? Porque ali a gente vai ter tempo aí suficiente para abordar algumas coisas que são necessárias para a finalização do trabalho de vocês. Logicamente, vai também trazer um complemento ali, que eu vou falar também sobre... ninguém perguntou, mas alguém tinha me perguntado à noite, deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se está aqui, ó, peraí. Ah, tá aqui, ó. Vou falar um pouquinho sobre duas situações interessantes. Deixa eu até deixar aberto, vou colocar o arquivo, já deixar aberto. Que para vocês vou começar a fazer um pouco de diferença sobre as opções de você colocar o tipo do campo, né? Float, char, varchar, enfim. Que eu acho que é legal também aí como dica para vocês. Olha lá, deixa eu alterar de novo aqui que ele não me obedeceu, cara, até às 11, só que eu tenho uma reunião. E aí, por isso que eu tava pensando, pô, mas se eu pôr até 11h10 não vai dar, por causa da reunião, mas dá certo sim. Ok, então, eu vou encerrar aqui a gravação. Espera aí. Vou encerrar a gravação.